Olá, aqui Wanderson Franco, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje, dia 26 de junho de 2020. Passamos por uma pandemia, estamos em isolamento social. Por que eu digo isso? Para ficar como um marco, como uma referência, porque pelo YouTube o vídeo fica durante tempo indeterminado. É bom para as pessoas saberem que nesta data, com o tamanho medo que ronda a humanidade, ainda reservamos um tempo para conversar e nos preocupar com os seres tão preciosos da criação que são os animais. Por isso a nossa reverência, tiramos o chapéu para esses preciosos seres e pedimos aqui, inicialmente, ordem e licença para os mentores do plano maior que velam, que sustentam, que mantêm essas criações e contam com os corações amigos para ajudar na preservação e no auxílio a esses seres menores da criação. Menores no bom sentido. Antes de iniciar as reflexões que trazemos aqui como proposta, queria aqui agradecer a Magali Nazaré, responsável pelo grupo Estudando os Animais em Juiz de Fora. Mantém essa chama, essa informação sempre viva. Não deixa apagar essa chama, né, Magali? Queria também aqui mandar um abraço para a Fátima, do Lar de Adélia. Teríamos uma palestra no mês de abril, porém, devido ao distanciamento social, não foi possível. E um abraço também para a Flávia Alfeld, responsável pelo grupo do Instituto Jesus, a quem também é uma defensora, uma estudiosa do assunto. O nosso abraço a vocês que nos motivaram a estar preparando esse estudo. Tá bom? Vamos lá então. Qual que é a nossa proposta de conversar aqui? Vamos assim dividir, talvez a outra imagem, quando eu volte a falar, não seja essa mesma que vocês estamos construindo de uma melhor maneira esses estudos, porque falar dos animais é importante apresentar imagens, porque com a imagem fica mais fixado em nós as informações. E eu preparei alguns vídeos curtos que eu vou colocar após cada fala, ilustrando o que iremos trazer aqui. O título desse estudo é A Nossa Relação com os Animais na História e a Contribuição Espírita. Nessa primeira parte do título, onde dizemos a nossa relação com os animais na história, vamos lá na pré-história. Vamos lá nas artes rupestres. Como que os seres humanos registravam para nós, ou para eles, a sua relação com os animais. Como que eles viam os animais. E pelos estudos, pelas descobertas que foram feitas aí, os desenhos mostravam um domínio sobre os animais. Os animais eram utilizados especialmente para a caça, para a sua alimentação. Vocês irão ver algumas imagens que nós montamos nesse pequeno vídeo. E era assim, no início. Os povos, quando coletores, que iam em busca dos seus alimentos, não tinham um estabelecimento fixo, precisavam de encontrar frutos pelas árvores e os animais para ser caçados, os peixes e os animais de uma forma geral. Para quê? Para a sua sobrevivência, para o seu alimento. E assim foi. Iremos mostrar também essas imagens. Passado o tempo, surgem os povos sedentários. Com o advento da agricultura, eles descobriram, não precisamos ir mais em busca de alimentos nas árvores. Não precisamos caçar e comer logo os animais que são caçados. Podemos fazer uma criação, criar esses animais. E assim estabeleceram em local fixo. Dessa forma, tendo o seu alimento como cultivo da agricultura e as suas criações. Via-se aí, como anteriormente, um domínio sobre os animais. Esses animais serviam para quê? Para alimentar a comunidade, para proteger a comunidade, porque eles foram sendo domesticados
e serviu de utilidade. Serviam de vestimenta, a sua pele era retirada e utilizava para cobrir os seres humanos. Então vemos aí um domínio ainda sobre os animais. Uma exploração, não sei se tão cruel como é hoje em dia. Vou passar agora um pequeno vídeo, de uns 3 minutos, mostrando algumas imagens, a partir de desenhos das artes rupestres, desenhos de povos coletores e sedentários, só para ilustrar essa primeira parte da nossa fala, tá bom? E na sequência iremos conversar como que foi construída a nossa ideia, a nossa formação com a nossa visão sobre os animais. Como que os principais pensadores do Ocidente nos trouxeram as suas visões sobre os animais. Queremos construir ao longo da história para tentar entender por que essa tamanha exploração sobre os animais ainda hoje. Como que isso foi construído? Como é que foi a origem disso? Vamos conversar na sequência. Fiquem aí com esse pequeno vídeo. O tempo passou, o ambiente mudou. Agora os povos sedentários tinham o seu alimento pelas plantações e as suas criações. Os animais eram utilizados como força de trabalho. Fazendo aqui um exercício de imaginação, nem todos os povos da época se tornaram sedentários ao mesmo tempo. Havia ainda povos nômades, os coletores. Imagina eles chegando nesse local onde tinham povos sedentários, as árvores frutíferas estavam ali, fácil de se pegar. Os animais num cercadinho, não tendo mais que caçar. Surgiam aí os primeiros conflitos. A necessidade de uma educação e de um conhecimento de algo diferente. Pois bem, imaginando um pouco além, temos nos registros, como mostramos, essas imagens dos animais sendo caçados, como se fosse um pensamento único. Não há registro de alguém naquela época que se sensibilizavam com a causa animal, que tinham esse sentimento sendo tocado quando via um animal sofrer.
Não sabemos. Mas eu não duvido que poderia haver alguém sim naquela época. Pois nessa troca de espíritos, de vários níveis de consciência, Pai do Céu sempre coloca, na Terra pelo menos temos essa descrição, de alguns níveis diferentes, onde aqueles níveis que estão um pouquinho mais experimentados conseguem servir como exemplo, como lição para os outros, que ainda precisam aprender. Então não temos registros, mas não podemos negar totalmente que não havia no meio daqueles povos pessoas que já se sensibilizavam, não da forma que hoje é tocada a nossa sensibilidade, mas que sentia. Porque falar de animais é tocar em nossa sensibilidade, em algo que nos afeta. E hoje, 2020, todo mundo se sensibiliza ao ver um cachorro na rua, sem comida, magérrimo? Não, nem todo mundo. Algumas almas são tocadas. E é nesse intercâmbio que pouco a pouco vai se estabelecendo essa ideia. Mas vamos continuar. Vários povos sedentários pelo planeta, vários povos nômades, e a espiritualidade atuando em cima, ajudando nesse progresso. Temos o Ocidente e o Oriente. Vamos tirar a questão do Oriente e vamos ficar com o Ocidente, que é o local que ora estamos. Porque cada povo, ao seu modo, estabeleceu a sua forma de ver o mundo, de se relacionar com o mundo e com os animais. Aqui no Ocidente, onde estamos atualmente, temos arraigado a ideia judaico-cristã, que diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E no sexto dia ele fez o homem. E está registrado em Gênesis 1:28, enche a terra e sujeitai-a e a dominai. É isso. É essa ideia que temos que explorar a terra. E hoje sabemos que os recursos naturais não são infinitos. Não devemos ter essa forma de se relacionar. Mas ainda hoje, muitos países e muitas pessoas assim veem o mundo. Não se preocupam com o lixo que produz em sua casa, da sua participação na obra da criação, que você pode, na sua casa hoje, estar colaborando com o planeta de alguma forma, e com os animais. Mas essa ideia ficou arraigada. Além dessa ideia judaico-cristã, temos os pensadores, que veio a ser utilizado como base na nossa formação. Aquelas pessoas que tinham a capacidade de abstrair, de observar o entorno e trazer de uma forma sintetizada ou explicativa para a grande massa que lutava pela sua sobrevivência. Vamos agora narrar só 4 formadores do Ocidente, de opinião e de pensamento no Ocidente, no campo religioso, no campo científico, no campo filosófico, que são esses 3 campos que o Espiritismo atua, até o século XIX. Como que foi formado isso? O que eles disseram para a gente? Porque quando a gente fala de uma coisa atávica, é isso que na nossa história espiritual fomos aprendendo. E quando chegamos aqui numa atual reencarnação, a gente está numa parte da história. É importante remontar, voltar nesse passado para ver por que eu faço e vejo as coisas desse jeito. Tem toda essa influência que trazemos a nível espiritual de forma atávica. Reformular, reconstruir a nossa forma de ver e de relacionar com o mundo é objetivo individual e intransferível. Que é importante novos pensadores trazerem uma nova visão. Mas comecemos por Aristóteles. Nos primórdios da ciência, ele é considerado o primeiro filósofo da ciência. Era uma pessoa que tinha a visão antropocentrista. Para aqueles que não tiveram a oportunidade ainda, é dizer que o homem está no topo de uma pirâmide. O homem está no topo. A mulher está no segundo nível, ao lado das baleias, acreditem, nessa pirâmide aristotélica. E ele, que viveu antes de Cristo, em uma das suas falas, diz que a natureza fez todos os animais por causa do homem. Olha, na nossa história nós somos o último a chegar. Está dizendo que os animais foram feitos para nós. O homem é um animal racional. Quer dizer, o homem também é um animal, mas ele raciocina, os animais não. Então, você pode utilizar à vontade. Ele também tinha visão geocentrista.
O que seria essa visão? A Terra está no centro de tudo. Tudo gira, tudo existe por causa da Terra. Então é essa visão, que tudo gira em torno do homem e da Terra, é que foi sendo construída. Passou-se os anos, veio Cristo à Terra, e Santo Agostinho, nos primórdios, nos primeiros séculos do cristianismo, uma pessoa importante no pensamento religioso, depois ele vem a se manifestar nas obras espíritas. O que Santo Agostinho, esse importante teólogo, muito influente no cristianismo e na filosofia ocidental, o que ele diz? Ele diz assim: que justo desígnio da providência pôs a vida e a morte deles, dos animais, à disposição de nossas necessidades. René Descartes, na Revolução Científica do século XVII, filósofo, físico, matemático, tem uma ideia mecanicista dos seres vivos. Só sente dor quem tem alma. Os animais não têm alma, então não sente dor. E dizia ele que os animais são máquinas, autômatos, tal como um relógio, isto é, agem automaticamente. Se vê os seus gemidos, é tal qual o ruído de uma roda girando. Pois é, muita gente se revolta quando escuta hoje isso com a sensibilidade que temos. Que os gemidos dos animais é como um ruído de uma roda. Pois é. Immanuel Kant, considerado o principal filósofo da era moderna, o que ele traz para a gente? Não temos deveres e direitos com relação aos animais. Eles existem meramente como meios para um fim, e este fim é um homem. Os animais é um meio e o fim é um homem. O homem pode se dispor a fazer o que quiser com os animais porque a finalidade é o homem. Pois é este forte pensamento nesses campos religiosos, científicos e filosóficos que nos formaram, que trazemos atavicamente como espíritos que somos. Quais foram as consequências dessa construção que narramos até aqui? O que vocês pensam que aconteceu? O resultado é a coisificação. O animal é coisa, o animal não sente, o animal não tem alma. Vou trazer agora, novamente, um outro videozinho, trazendo essas informações da formação desses pensamentos aí. E o que seria essa coisificação? O que é transformado um animal quando é considerado uma coisa? As imagens vão falar melhor e daqui a pouco retornamos.
Triste, né? Triste as consequências que teve essa nossa formação. Mas que essa tristeza seja um fator de motivação, uma visão que a contribuição que o Espiritismo nos traz da imortalidade da alma, da reencarnação. Podemos, a partir de agora, ressignificar todo esse conhecimento que foi nos passado com o tempo. Porque nessa coisificação, saímos do templo religioso, de uma igreja, de uma mesquita ou de um centro espírita e iríamos ao circo para ver os animais serem subjugados, sendo tirado da sua identidade de espécie, para servir de divertimento. E aqui eu nem falei da caça esportiva, que estão querendo voltar à legalização da mesma. Vaquejada no Nordeste, vendo os transportes de carga viva de animais. Tem o nosso amigo Rafael, que trabalha arduamente sobre o assunto. Quantos bois, porcos são transportados vivos? Vemos na nossa cidade, em contêineres, morrendo no trajeto. Mas, para a visão mecanicista, o animal não sente dor, é uma coisa. Podemos fazer diferente. Podemos agora iniciar uma reformulação nessa forma de ver os animais, de lidar e se relacionar com eles. É o nosso papel fazer o que está ao nosso alcance, mesmo sabendo que não iremos ver o resultado pleno. Muitos de nós, ou a maioria de nós, ou todos nós, iremos desencarnar nessa atual existência e não iremos ver os maltratos terminados. Irão continuar. Mas a nossa contribuição para a nossa consciência, isso já é um fator muito importante. Deixar o nosso legado, o nosso exemplo, para que essa coisificação mude. Vimos animais em laboratórios, em pesquisas de cosméticos. Por quê? Porque o animal é uma coisa, o animal não tem alma. Nós aqui adoramos nossos pets, mas na China pensa diferente em relação aos cães. E os torneios leiteiros, que aquelas vacas são submetidas a produzir tamanha quantidade de leite que não suporta, através de hormônios e química, e depois joga o leite fora, para o vencedor do torneio leiteiro. Dá para chamar de civilização? As touradas na Espanha. E mostramos um lado, mas é importante falar do outro lado, o outro extremo. Aqui falamos dos maus tratos, que ainda hoje são submetidos animais. Eles são coisas. E o outro lado, onde a humanização dos animais ganha campo. As indústrias pets produzem aí, faturam milhões, bilhões durante o ano, atendendo a nossa carência. Quando transformamos os animais em filhos, em filhas, de alguma forma tentando preencher um vazio que a nossa alma se encontra, sem perceber que estamos tirando deles a identificação de espécie, tão necessária no seu processo evolutivo, que iremos conversar posteriormente, que são as contribuições que o Espiritismo nos traz. Milhões ou muito dinheiro é gasto num casamento de cães. Pois é importante rever até que ponto a minha carência está transformando um animal em um ser humano. Sabemos da importância que eles têm em nossas vidas, para nosso fator psicológico, mas é ficar atentos para que o seu cão não se ache gente. É importante que ele faça e tenha os hábitos e os comportamentos que a espécie dele pede para ele. É isso, é ficarmos atentos a não humanizarmos demais os animais. Passou uma imagem, é uma escolha apenas. Qual a diferença de um porquinho para um cachorro novinho? Pois é escolha, podemos reformular a nossa forma de ver o mundo. Sabemos que as transformações nos comportamentos não são fáceis, são demoradas, é a longo prazo. Mas é isso, os animais. O que seria a vida sem os animais? O que seria você
sem o seu animal, sem o seu gatinho, sem o seu cão. É isso. É darmos a eles o amor que eles nos pedem, a proteção como um irmão mais velho dá para um irmão mais novo na caminhada evolutiva. Vamos passar agora para a segunda parte da proposta desse estudo. Vimos até aqui, nessa história, a relação que estabelecemos com os animais, em vários períodos, e ainda hoje. Sem citar a forma cruel dos abatedouros, da questão ecológica, que nos chamam a atenção inúmeros cientistas. Temos hoje, no Brasil, mais cães e gatos, mais pets em casa do que crianças. Temos mais bois no pasto do que seres humanos. Tem alguma coisa que não está certo. E você, eu, todos nós, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Podemos fazer algo. Não transformar o mundo, mas podemos, com um simples esforço, mudar muitas coisas. Então, o que o Espiritismo tem a nos auxiliar nessa caminhada? Muita coisa. Kardec, em A Gênese, no capítulo 7, no item 32, nos diz: o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. Olha que pioneirismo de Kardec. No século XIX, em toda essa construção que nós trouxemos aqui, ele vem nos dizer: talvez você que está me vendo conheça outro pensador, outro defensor que tenha se manifestado anteriormente a Kardec ou no mesmo período. Mas aqui vamos dar um foco no que o Espiritismo contribui para a libertação animal e para a libertação de nossas consciências. Porque geramos karmas, karmas negativos, melhor dizendo, porque a palavra karma quer dizer ação. Ele pode ser positivo ou negativo. Geralmente damos ênfase no negativo. É o karma do fulano, mas quando tem um benefício, é um karma também, que é essa lei de causa e efeito, essa colheita que cada um segundo as suas obras. Então caímos em karma negativo quando maltratamos ou contribuímos para que os animais sejam maltratados. Bem, quando Kardec fala isso ao seu tempo, é uma revolução, né? Vai de encontro a tudo que foi construído nesse período. Na obra espírita, tem um grupo que tem no Facebook, o Move, a Magali, já conhece o Rafael, faz parte desse grupo. São pesquisadores que buscam nas obras espíritas, porque o conhecimento sobre os animais está muito esparçado. Então eles juntaram essa diversidade de conhecimentos e informações sobre os animais e organizaram para nos facilitar o entendimento e o estudo. São mais de 180 referências sobre isso. No Livro dos Espíritos, Kardec elabora ali várias perguntas para os espíritos referente aos animais, querendo saber um pouco mais sobre os animais. E ele chega na pergunta 597 e diz o seguinte, faz a seguinte indagação aos espíritos: pois que os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Olha que ele já está afirmando que os animais têm uma inteligência. Eu vou passar posteriormente um videozinho que vai mostrar. Você vai tirar suas conclusões, se aquilo é inteligência ou é apenas instinto. Pois que os animais possuem uma inteligência. Kardec já deixa isso incutido na pergunta. Que lhes faculta certa liberdade de ação. Então ele tem um certo livre-arbítrio no seu modo de agir, para resolver as suas questões de sobrevivência. Então haverá neles algum princípio independente da matéria que vive além da matéria, porque uma coisa é uma coisa. Jogou fora, descartou, não tem mais nada. Existe algum princípio além dessa matéria? E a resposta é há. E que sobrevive ao corpo. É isso.
Tem vários casos aí do Chico, do Divaldo e de experiências. Talvez você tenha tido alguma experiência de perceber o seu animalzinho que fez a passagem, que desencarnou, está no seu ambiente. É isso. É essa sobrevivência desse ser que ainda vive, que reencarna como nós, que tem o seu livre-arbítrio. Chico chega a dizer que muitas vezes, quando há verdadeiro afeto, os animais são trazidos de volta aos seus donos. Olha que coisa boa. Você que perdeu o seu serzinho. A gente conhece a nossa amiga Pati de Goianá. Ela tem uma experiência muito forte e emblemática de um cãozinho que retornou, como retornou lá o cachorrinho do Chico. É isso. É essa reencarnação e a sobrevivência. Eles tiveram no período necessário próximos a nós. Eles partiram para seguir as suas experiências, porque eles não são os nossos objetos, eles também têm a sua evolução a serem cumpridas. Né? E Santo Agostinho, aquele mesmo, que tinha uma visão quando encarnado, como espírito, ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus. Então a submissão é ao progresso. E nós que estamos progredindo, nosso papel é auxiliarmos uns aos outros, que inclui os animais. Então, segundo Santo Agostinho, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão progredindo. Bem, vou deixar agora com vocês uns vídeos curtinhos para nos aproximar. Porque quando a gente aproxima do outro, a gente aumenta a nossa sensibilidade. Então, daqui a pouquinho a gente volta para encerrar esse nosso estudo.
extintos? Ou como Kardec afirmava no século XIX, que eles já tinham e têm uma inteligência que atende às suas necessidades. A vaquinha observou seu entorno e resolveu o problema da sede. A ave elaborou, esperou pacientemente para matar a sua fome. Pois bem, vamos percebendo que eles têm algo além. Viu como eles se cuidam? Não tem ali presa e predador. Tem a solução e o auxílio, a compaixão. Só instintos? Não sei. Pelo vídeo, hoje a etologia, que estuda o comportamento animal, tem nos surpreendido. Tem diminuído a distância que achávamos ter entre nós e os animais. Sabemos ser imensa, como está no Livro dos Espíritos, mas não é tão diferente fisiologicamente e nas questões de necessidades fundamentais para a sobrevivência. Vimos também, na parte final, que não é só os espíritas, os ativistas, os que lutam pela causa, ainda bem, porque no meio espírita, apesar de ter um vasto conhecimento, ainda pouco se faz, pouco se fala. Ainda tem uma dificuldade de falarmos do tema. Há confraternizações onde ainda é regado com sofrimento animal nos seus alimentos, tendo hoje inúmeras outras possibilidades. Nenhuma crítica, é só observar, porque se eu não observar e reconhecer, olha, eu não dou conta ainda não, ainda faço isso, tudo bem, não tem problema, mas saber que ali, por trás daquele belo prato, saboroso prato, houve muito sofrimento. Temos muito ainda o que fazer pela libertação animal, pela nossa libertação, e muito o Espiritismo tem a nos auxiliar em informações preciosas que trazem os espíritos. Quando falamos dos povos sedentários, a dificuldade de colocar neles as ideias, hoje já não é tanta. Hoje temos muitas informações vindas do plano espiritual e muitas pessoas atuando. Na questão 601, Kardec pergunta: os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressiva? A resposta, sim. Eles progridem. E nesse progresso, nessas reencarnações que nós e eles estão submetidos, segundo São Vicente de Paulo, na parte final da resposta da questão 888, ele diz que no plano de encarnados ou na erraticidade, estamos sempre entre um superior e um inferior. Esse superior buscamos auxílio e aos inferiores temos a obrigação de auxiliar em todo o plano da vida. É isso, é colaborar para esses seres preciosos e fundamentais da obra da criação. Para você que ainda sente muita dor ao ver o sofrimento animal e perceber a sua impotência, e essa sua sensibilidade vai além dos pets, eu vou deixar aqui um trecho do livro Os Mensageiros, que diz assim: o Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. E é isso. Esses seres estão sendo amparados. Aqui André Luiz traz essa informação. Reserva de acréscimos sublimes de valores evolutivos. É ter essa certeza de que a misericórdia não abandona esses seres. Sugiro aqui, nesse caminho final do nosso trabalho de hoje, da nossa conversa, no nosso canal tem 2 vídeos pequenos. Um chamado Qual é o seu papel na obra da criação? Tem menos de 4 minutos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec por que nós encarnamos. E um dos objetivos da encarnação é cumprir o nosso papel na obra da criação. Qual que é o seu papel? O que você tem feito pela criação, não só pelos seus interesses? E um outro vídeo, de 2 minutos e 24 segundos, Compaixão e Consciência. Fala muito dessa nova visão sobre os animais. Quem tiver um tempo maior, tem um documentário muito interessante chamado Unity. Ele é um pouco longo, tem algumas imagens ali que podem ser um pouquinho fortes, mas logo vem a benesse. Fica aqui a nossa
Nosso agradecimento pela paciência de vocês e como reflexão final, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, eu pergunto, ou você pode perguntar, Wanderson, o que eu posso fazer pelos animais? Eu não tenho um gato em casa, não tenho um cachorro, não tenho animal nenhum, o que eu posso fazer pelos animais? Em plena pandemia. E a vocês que têm esses animais, os seus pets, também pode fazer o mesmo que eu vou responder aqui agora. Existe um programa, uma ação chamada Segunda Sem Carne. Descubra novos sabores. É isso. Busque na internet. Tente fazer o seu papel na obra da criação. Eu não consigo ainda me libertar da alimentação de carne. Eu vou ficar um dia da semana, pelo menos, sem. E assim vai, pouco a pouco, reformulando a sua forma de viver, de se comportar. Você vai perceber os inúmeros benefícios. Porque toda a caridade que nós fazemos, porque sem caridade não há salvação, que fazer pelos animais é caridade também, atendendo aos seres da criação. Fica aqui o nosso agradecimento, um abraço, e vou deixar um videozinho final aqui sobre o respeito, sobre a nossa projeção, o que pode ser o futuro. Um beijo no coração de cada um. Meu avô não chama muita atenção. É só o vovô simpático da vizinhança. Desde muito jovem, meu avô acreditava que todos merecem ser tratados com bondade e respeito, inclusive os animais. Ele acreditava em um mundo sem gaiolas e sem matadouros. Ele acreditava em um mundo onde os animais não tivessem que sofrer para nos alimentar. Mas ele não apenas acreditava nessas coisas, ele trabalhava para torná-las realidade. E foi assim que ele se tornou um investigador secreto. Ele tinha coragem e se arriscava entrando em lugares deprimentes que a indústria da carne tentava esconder. Lugares onde só havia pavor, dor, violência e crueldade. Lugares tristes e sombrios. Meu avô arriscou tudo para mostrar ao mundo a verdade. Para ser a voz dos que não podem falar. E um a um, os corações foram se abrindo e as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a se manifestar, a ir para as ruas, a confrontar a crueldade. Foram muitas as batalhas e muitas lutas foram ganhas. As leis mudaram, as gaiolas foram eliminadas, a violência e a crueldade tiveram fim. A compaixão venceu e as linhas de abate silenciaram. Graças ao meu avô e a todas as pessoas de bem que lutaram com ele, um novo mundo surgiu. Um mundo que valoriza o amor e a compaixão para todos. E olhando meu avô hoje, você nem imaginaria, mas ele ajudou a mudar o mundo. Meu avô é um herói. Desde setembro de 2036. Fecha as portas o último matadouro dos Estados Unidos.